Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. Hoje eu vou trazer um vídeo falando a respeito de vários serviços de streaming, principalmente a respeito do conteúdo de cada serviço em termos de quantidade de filmes e quantidade de séries. Eu selecionei os principais serviços de streaming que já estão disponíveis aqui no Brasil e eu peguei principalmente o catálogo brasileiro para trazer para vocês os números. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal Guerra dos Streamings, se inscrevam. E eu criei um plano de membros lá no canal Triple-F, eu vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês se tornarem membros, vocês têm alguns benefícios, tem um grupo de WhatsApp que a gente já tá conversando bastante. Então se vocês puderem me dar essa ajudinha, seria muito legal também e vocês vão se divertir bastante. Então vamos lá, conforme eu for falando a respeito dos números, eu vou explicando como eu consegui chegar a esses números. E tem um site que vocês podem ver, eu vou deixar o site aqui abaixo, onde você consegue ver a quantidade de produtos que tem um determinado serviço de streaming e até em determinado país. Eu dei uma checada, eu conferi algumas vezes, então eu trouxe os números aqui para vocês darem uma olhada. Então, começando, vocês podem ver nesse gráfico que eu fiz aqui para vocês a quantidade de conteúdo total que os serviços de streaming têm. Obviamente, na liderança, né, fica o mais tradicional de todos, o mais antigo de todos, a Netflix, que tem 4.538 produtos diferentes entre séries e filmes. Então se você juntar todas as séries, todos os filmes, todos os documentários, tudo que tem na Netflix hoje aqui no Brasil, você tem 4.538 produtos. E na segunda posição a gente tem a Amazon Prime Video, que claramente é o maior concorrente da Netflix hoje, principalmente em termos de conteúdo. Eles têm 3.341, eu acho que esse número é bem chamativo, principalmente para quem acha que a Amazon Prime não é uma opção. Se você tem a Netflix, a Amazon Prime é muito inferior. Vocês podem ver que o volume já tá relativamente na mesma casa ali, né? Obviamente a Netflix ainda tem muito mais coisa, mas já dá pra gente falar que a Amazon Prime não tá muito distante. E aí na terceira posição, né, em termos de quantidade de conteúdo, ficou o HBO Go, com 1.230 entre séries e filmes. O HBO Go, pra minha surpresa, tem mais conteúdo do que eu imaginava. Mesmo antes da chegada do HBO Max, a gente já vê que o catálogo é bem recheado de produtos. E na quarta colocação ficou o Globoplay com 1.224. 1.224 é bastante coisa, só que a Globo tem muito produto próprio. As novelas, por exemplo, as séries da Globo entram aqui também. Obviamente, né, é justo que eles entrem, mas eles têm esse benefício de terem aí, vamos colocar 4, 5 décadas aí de novelas que saem 3, 4 por ano, então tem muito conteúdo no Globoplay também. E lá na lanterninha, né, obviamente que eu peguei os grandes catálogos. Se eu for olhar Stars, se eu for olhar outros serviços de streaming menores, os catálogos são muito inferiores ao catálogo do Disney Plus, mas dessas 5 principais, que na minha opinião são os 5 principais serviços que existem hoje no Brasil, o Disney Plus está na lanterninha com somente 862 produtos diferentes. Então não sei vocês, mas eu me surpreendi um pouquinho com esses números, então eu fui um pouquinho além e decidi olhar somente os filmes e somente as séries para ver qual é o serviço de streaming mais rico de todos. E, obviamente, os números não mudaram tanto assim quando a gente entra de forma mais detalhada. E a gente vê quase um empate técnico, né, entre a Netflix e a Amazon Prime quando a gente está falando a respeito de filmes. A Netflix tem 2.927 filmes, enquanto a Amazon Prime Video tem 2.841 filmes. Então, os dois estão praticamente empatados e a Amazon Prime, eu diria que hoje tem mais filmes de grandes estúdios, tem mais filmes novos de grande relevância, enquanto a Netflix tem muito mais filme próprio. Então, em termos de filmes, eu não diria que a Netflix está muito na frente da Amazon Prime. E o HBO Go, obviamente, é mais focado em filmes mesmo, então ele tem 1.069 filmes, enquanto o Globoplay tem 962 filmes no catálogo. E o Disney Plus tem 668 filmes diferentes no catálogo. Obviamente existem diversos motivos para isso. Eu não diria que o catálogo do Disney Plus em termos de filmes é pior do que o do Globoplay ou do HBO Go, principalmente por causa da relevância dos catálogos da Disney. Eu canso de falar isso aqui no canal. Eu não colocaria na mesma categoria da Amazon Prime ou da Netflix, mas com certeza é superior ao Globoplay e ao HBO Go, porque tem todos os filmes de Star Wars. Somente isso já vale por muito mais filmes do que o número realmente diz. Os filmes da Marvel a mesma coisa, os filmes Disney Animation também. Algum serviço de streaming pagaria milhões e milhões de dólares para ter esses filmes, enquanto todos estão no catálogo da Disney. A mesma coisa vale para os filmes da Pixar. E a estratégia da Disney sempre foi justamente essa. A Disney nunca foi aquele estúdio que lança 20, 30 filmes por ano.
Antigamente a Disney lançava um filme por ano, às vezes um filme a cada 2 anos, né? A Disney Animations. Então nunca foi o foco quantidade, sempre foi o foco fazer o filme que o público quer ver. Eles sempre fizeram poucos filmes e agora a gente tá vendo isso refletido no Disney Plus. Se isso é melhor pra você ou pior, obviamente depende do seu gosto. Se você gostar dos filmes da Disney, com certeza esses mais de 600 filmes que tem lá disponíveis vão ser o suficiente. Se você não gosta, obviamente não faz sentido nenhum você assinar. Então o HBO Go, o Globoplay, Netflix e Amazon Prime vão fazer muito mais sentido pra você. E aí a diferença, obviamente, entre o número total e o número de filmes é exatamente o número de séries. E a Netflix continua no topo, né? Com 1.611 séries, é a categoria que ela tá mais disparada na frente, principalmente por causa dos documentários. A Netflix não para de soltar documentário, tem documentários até iguais, quase do mesmo assunto. Tem um documentário esportivo, né, sobre esportes estranhos ao redor do mundo, e não só tem um, como tem 2 lançados em 2020. Então eles lançaram 2 documentários quase que concorrentes no mesmo ano. E a categoria que eles estão lançando literalmente uma enxurrada de novos conteúdos são aquelas séries de crime, aqueles documentários de crime que não são tão trabalhosos assim de fazer. E obviamente tem muitas séries também, porque a Netflix tem um alcance global que os outros serviços ainda não têm. Eles estão fazendo muitas séries francesas, alemãs, indianas, eles estão fazendo muita coisa diferente que os outros estúdios ainda não têm alcance pra fazer. Os outros estúdios não, né? Os outros serviços de streaming ainda não tem tempo ali, né, pra fazer tudo isso, porque eles estão focando mais na expansão dos seus serviços. E na segunda posição, em termos de séries, ficou a Amazon Prime com 500 séries diferentes, que novamente é quase o dobro, né, do terceiro colocado. Então a gente vê que os dois continuam bem na frente da concorrência. E na terceira posição, em termos de número de séries, ficou o Globoplay com 262. E finalmente o Disney Plus não ficou na lanterninha em termos de séries, ficou com 194 séries diferentes. E ainda, como todo mundo sabe, tem muitas séries que o Disney Plus vai adicionar dentro do seu catálogo. Muitas séries aí que as pessoas estão reclamando nas redes sociais e muitas delas, inclusive, eles já colocaram. Então eles vão continuar incluindo. E o HBO Go com 161, como eu disse, o foco do HBO Go não são somente as séries, e sim os filmes. Então, tem muitas séries da HBO no HBO Go, obviamente, mas o foco, na minha opinião, pelo menos, são os filmes. Mas qual é o motivo para essa grande diferença, né, entre a Netflix e a Amazon e outros serviços de streaming? Por que elas têm tanto conteúdo a mais assim? Na minha opinião, é porque elas foram lançadas há mais tempo, elas ainda têm contratos em vigência, contratos que vão expirar. A gente tem um contrato muito grande entre a Netflix e a Warner, por exemplo, que vai expirar já nos próximos meses. E muita coisa vai sair da Netflix, então a gente vai ver esse catálogo da Netflix dando sim uma murchada. E a gente não pode esquecer, como vocês podem ver pela linha do tempo que eu fiz aqui do lançamento dos serviços de streaming, a Netflix foi lançada em 2011 aqui em território brasileiro, então ela já tem 10 anos no mercado, ela já conseguiu acumular muito produto próprio. Obviamente os estúdios têm décadas e décadas, né, de conteúdo próprio, então até dá pra gente comparar, mas a Netflix já tem muito mais prática nesse mercado e, como eu disse, ela já tem os contratos que ainda estão em vigência. E o segundo serviço de streaming a chegar aqui no Brasil, né, pelo menos desses que eu coloquei, o HBO Go chegou em 2012, no ano seguinte da Netflix. O HBO Go chegou em território nacional, só que a HBO é o contrário completo da Netflix, ela foca em qualidade ao invés de quantidade, enquanto a Netflix claramente foca muito mais em quantidade ao invés de qualidade. E a gente tem a terceira chegada, né, desses serviços, que foi o Globoplay chegando em 2015, só que agora, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, que a Globo realmente começou a investir, né, a soltar novas séries exclusivas. Então agora o Globoplay, como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, o Globoplay realmente se posicionou para concorrer com esses gigantes. E a gente viu no ano seguinte do Globoplay, em 2016, a chegada do Prime Video aqui no Brasil, que também se tornou rapidamente uma grande potência, principalmente porque pertence à Amazon, que é hoje uma das maiores empresas aí ao redor do mundo. E a gente viu a chegada no final de 2020 do Disney Plus, o que ajuda a explicar a diferença, né? O novato dos serviços de streaming que eu citei antes do Disney Plus era justamente o Prime Video, e agora a gente viu o Disney Plus chegando com um catálogo que decepcionou muita gente, mas a gente vai ver a Disney jogando mais coisas. E ela vai lançar o Star Plus também separadamente, então a gente vai ver 2 serviços de streaming da Disney separados ali, por vários motivos que eu já falei em vários outros vídeos. E para 2021, a gente vai ver a chegada do HBO Max,
e do Paramount Plus, pelo menos desses grandes estúdios, a gente ainda não tem notícia. Estão rolando aí boatos a respeito da Universal, então eu vou fazer um vídeo a respeito da Universal, mas até o momento a gente tem notícia mesmo confirmada do HBO Max e do Paramount Plus que vão chegar em 2021. Eu acho que o HBO Max já vai entrar com um catálogo mais ou menos na casa do Globoplay, talvez até um pouco maior, porque já existe o HBO Go aqui. Eles vão somente converter, né, o serviço de streaming e vão colocar mais conteúdo de outras fontes ali que não são da HBO, como Adult Swim, Cartoon Network, etc. E a Paramount Plus eu já falei a respeito do catálogo e já nos próximos dias ele vai chegar, então eu vou fazer um tour bem completo aqui pra vocês, vou tentar contar, vou tentar conferir um a um pra ver qual é a quantidade de conteúdo que tem nesse catálogo. Então, como eu disse no início do vídeo, eu fiz as pesquisas através do site Just Watch e eu dei uma conferida, até existem algumas divergências numéricas, pode ser que um serviço de streaming tenha um pouco mais de conteúdo do que no Just Watch, principalmente o Disney Plus, que eu contei um a um, parece que tem um pouquinho mais de conteúdo do que lá, só que se o Disney Plus tem um pouco mais, talvez tenha um pouco mais na Netflix também, talvez alguma atualização que entrou conteúdo novo, eles ainda não contaram lá no Just Watch, então de qualquer forma o importante não é mostrar exatamente cada número, e sim mostrar a proporção, né, quanto conteúdo a Disney tem, quanto conteúdo a Netflix tem, quanto conteúdo a Amazon tem. Não é necessário que o número seja exatamente correto. Então, pessoal, só aproveitando novamente esse finalzinho de vídeo, se vocês não conhecem esse plano de membros aqui do YouTube, entrem no link aqui abaixo, deem uma olhada lá, é bem legal, vocês ajudam bastante o canal. Eu tô tentando contratar um editor para me ajudar aqui nos dois canais, porque eu gravo, eu edito, eu faço tudo nos dois canais. Então, se vocês puderem entrar lá para dar uma olhada, seria muito legal. E como eu disse, a gente já tá num grupo de WhatsApp aqui, a gente já tá conversando bastante, eu tô preparando alguns vídeos pra soltar somente pros membros, não vão ser vídeos como esse aqui que eu trouxe, vão ser vídeos de bastidores e etc. Então se vocês pudessem dar uma olhadinha lá, seria muito legal. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.